Bom dia, nono ano! Damos continuidade então às nossas videoaulas. Hoje nós vamos para a nossa apostila de ciências. Eu estou na página 52, a gente vai começar então a estudar a unidade 2. É uma unidade bem tranquila, acho que vocês vão gostar, onde a gente fala de substâncias, misturas e reações químicas. Tá? Vocês vão ver que essa aula eu já vou terminar misturas e na próxima aula a gente já fala aí um pouquinho sobre separação de misturas e a gente vai para substâncias e depois a gente fala um pouquinho de reações químicas. As reações químicas, elas têm um pouquinho aí de dificuldade maior do que essa de mistura e substâncias, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da matéria. Bom, vamos passar então para a página 54, onde a gente fala, ele começa a falar sobre substâncias. Então, o que a gente entende por... Primeiro, tem dois tipos de substâncias, tá? A substância, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Quando a gente fala de substância, nós estamos falando de um único elemento. Opa, deixa eu só tirar essas coisas aqui que ficam aparecendo, porque meus filhos são inscritos em alguns canais, né? De youtubers, enfim, às vezes fica aparecendo aí alguns links. Bom, as substâncias, então, na verdade, elas são formadas aí por apenas um tipo de componente. Ela pode ter um átomo, ela pode ter mais átomos, ela pode ter dois tipos de átomo, né? Então, elas são classificadas como substâncias simples ou substâncias compostas. Então, o que vai diferenciar uma substância simples de uma substância composta? Bom, uma substância simples é aquela que é formada por um único tipo de átomo. Um exemplo clássico que nós temos é esse daqui, ó. Deixa eu colocar para vocês, que é o gás hidrogênio. Então, o hidrogênio ele não é encontrado na natureza somente H, o gás, né? Ele é encontrado com são dois átomos que fazem uma ligação covalente, a gente já aprendeu isso na aula de ontem. Então, eles fazem uma ligação covalente hidrogênio com hidrogênio, e aí nós temos moléculas de hidrogênio, gás hidrogênio, tá? Só que qual é o único elemento que tem ali? Qual é o único átomo? É o hidrogênio. Então, é uma substância simples. E existem as substâncias compostas. Elas são compostas porque elas são formadas por dois ou mais átomos. Então, vamos lá. A substância mais clássica de todas, composta, é a água. Quantos átomos tem? Dois. Hidrogênio. Quantos tipos, né? Hidrogênio e oxigênio, ok? Então, por ser formada por dois átomos, ela é uma substância composta. Então, que tipo de ligação faz o hidrogênio com o oxigênio? Oxigênio, família 6A, hidrogênio é o hidrogênio. Então, pela regra da ligação covalente, é uma ligação covalente formando a molécula de água, ok? Então, um exemplo de substância composta. Bom, vamos mais um pouquinho para frente, vamos falar um pouco sobre misturas. Então, essas misturas, elas podem ser aí encontradas, elas podem ser encontradas na natureza. Aliás, a natureza geralmente ela é formada por misturas, tá? E essas misturas, como que eu classifico uma mistura? Então, quando eu tenho lá duas ou mais substâncias juntas, eu formei uma mistura, ok? Então, olha a diferença, a substância são átomos, a mistura são substâncias duas ou mais juntas. Certo? Bom, pra vocês terem uma ideia, a água... Então, eu vou pegar esse copinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês. A água é o exemplo mais clássico de mistura que nós temos. A gente já vai falar um pouquinho disso, vocês já vão entender por que eu falo que a água é uma mistura. Porque aqui dentro eu não tenho só H2O. Ela não é uma substância composta. Eu tenho sais minerais diluídos aqui, né? Então eu tenho, por exemplo, o flúor, né, que não é um sal mineral, é um elemento químico, que ele é colocado lá nas estações de ETA. Eu tenho o cloro também, que é um outro átomo importante colocado aqui, mas a gente tem alguns sais minerais que são colocados, ou que vêm mesmo da natureza, né? Dá pra gente fazer um processo de água pura? Dá. Em laboratório a gente vai aprender. Bom, essas misturas, elas podem ser classificadas de... antes de eu falar sobre a classificação das misturas, eu vou falar de uma coisa bem importante. Na mistura, eu posso ter, então, a variação do número de substâncias na mistura, tá? Na substância, eu não tenho variação do número de átomos. Por quê?
Porque para eu formar uma substância, seja ela simples ou seja ela composta, por exemplo, a água, eu tenho que obrigatoriamente ter 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, senão eu não formo água, ok? Então esse é um critério de diferenciar uma substância de uma mistura muito claro. Então cuidado com quando a gente for fazer algum exercício, principalmente no vestibular, pode ser que eles perguntem sobre isso, ok? Bom, então existem 2 tipos de misturas. As misturas, elas podem ser consideradas, elas podem ser chamadas de heterogênea ou de homogênea. Então vamos um pouquinho para frente. Aqui ele tá falando de um tipo de mistura, né? Essa é uma mistura, quando a gente olha a panela, ela parece ser feita de um único material. Só que, na verdade, as panelas de aço inox, elas são formadas aí por vários tipos de substâncias. Essas substâncias que são misturadas aí, elas formam as chamadas liga metálica. Então, só para vocês saberem que esse aço inoxidável que ele ganhou um grande lugar aí no comércio, porque pra gente é importante, evita a corrosão, a oxidação, então não enferruja, né? É leve, então pra gente limpar é fácil, pra quem para nós mulheres que cozinhamos aí bastante, né? Facilita a nossa vida. Do que é formado isso? O que esse aço inoxidável é formado? Por uma mistura de substâncias. Então vamos lá. O que ele tem? Ele tem ferro, ele tem carbono e pequenas quantidades de cromo e níquel, tá? Bom, uma mistura, olha só, uma mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então a panela, por exemplo, você olha, parece uma coisa só, mas ela não é uma coisa só, né? A gente viu que ela tem várias substâncias ali no meio. E uma mistura heterogênea? Bom, a heterogênea é fácil da gente identificar. Por quê? Porque ela tem fases. Então se eu pegar, por exemplo, essa mistura aqui, ó, que eu fiz, ela é uma mistura de água e óleo. A gente já fez isso no laboratório outras vezes, quando a gente estudava densidade, lembrem-se disso? Então, por que a água fica embaixo? Porque a densidade da água é maior do que a densidade do óleo, certo? Quando eu olho aqui, não olho o óleo, né? Rimou. Não é que rimou, né? Sei lá o que aconteceu. Quando eu olho o óleo e a água, eu estou vendo exatamente a separação entre o óleo e a água. Eu estou vendo 2 fases, certo? Então a gente chama aqui, ó, quantas fases tem essa mistura? Então que tipo de mistura é essa? É uma mistura heterogênea, porque hétero significa diferente e homo significa igual. Quantas fases tem então essa mistura heterogênea? 2, ok? 1, 2, perfeito? Aquela do livro ali, ó, essa do livro, ela é uma mistura heterogênea, porque tem coisas diferentes que eu consigo enxergar, e ela tem 1, 2, 3 fases, ok? Simples a gente classificar uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é um pouquinho mais difícil, porque a gente pode confundi-la com outras coisas. Então, olha só. Eu vou pegar aqui a minha água, né? Que já é uma mistura homogênea. E a gente também pode chamar a água de solução. Então, o que a água ela vai se misturar aí com algumas coisas, a gente fala de solução aquosa. Então, a solução que vai água a gente chama de solução aquosa. Outra coisa importante da gente saber é que a água é considerada um solvente universal. Tá? Quando a gente fala de solução, a gente fala de soluto e de solvente. Solvente é aquilo que dissolve o soluto. Então, a água é um solvente universal, por quê? Porque a molécula de água ela é polarizada. Quando ela se junta com uma outra substância, né? Um outro componente, um outro elemento que também é polarizado, ocorre uma reação química que é capaz de dissolver essa substância. Não são todas, claro, mas a grande maioria. E graças a essa propriedade da água, dela ser uma molécula polarizada, ela deu condições aí para algumas coisas se combinarem e ter a mágica da formação da vida, certo? Então, ó, vou colocar aqui para vocês observarem. Eu só vou precisar apoiar aqui porque eu ainda não tenho um preparo, assim, um laboratório em casa, né? Que é um potinho de cozinha mesmo, eu tô colocando sal, certo? Então eu vou pegar sal, ó, vou pegar um pouquinho de sal e eu vou colocar nessa água, tá? E aí eu vou misturar. Vou fazer uma mistura.
ok? Então, a gente vai dissolver. Então, ó, a água está dissolvendo o soluto. Soluto é aquilo que é dissolvido na água, beleza? Então, eu tenho aqui o meu soluto sal e o meu solvente água. Na química aí, né, pra gente poder fazer as medidas do líquido, nós utilizamos o litro, o mililitro, o metro cúbico e o centímetro cúbico. A gente já viu isso em um pouquinho nas nossas aulas de física, quando a gente falava que um centímetro cúbico é a mesma coisa que um ml. Então, 1 litro é a mesma coisa que 1 metro cúbico. E o soluto, como é que eu faço para mensurar o soluto? O soluto, que no caso aqui é o sal, geralmente é em quilograma, grama e miligrama, certo? 1 quilograma tem 1000 gramas, 1 litro tem 1000 mililitros, certo? Guarda essa informação aí que pode ser interessante para a gente fazer algum exercício do livro que eu vou passar futuramente para vocês. Bom, assim, é que agora eu vou deixar ela descansar um pouquinho aqui. E aí, já eu volto a mostrar para vocês que a gente vai fazer uma comparação entre essas duas misturas, né? Só que a gente vai fazer um faz de conta aqui só pra gente compreender, certo? Vamos fazer de conta que a água que eu mostrei para vocês agora seja uma água pura, ela só tem H2O, tá? Então ela seja uma substância composta. Ela é formada por 2 átomos, tá? A gente vai fazer um faz de conta. E eu vou pegar para vocês uma solução homogênea, tá? Que é uma mistura homogênea, que é essa solução. Essa solução, vocês vão perceber que se a gente olhar, a gente não consegue diferenciar o que vai ser uma substância composta e o que vai ser essa solução, que vai ser essa mistura homogênea. Como é que a gente faz para, então, diferenciar? Eu gosto de colocar essas coisas, né? Lembra do exercício da prova mensal que nós fizemos? Sem abrir os potes, sem colocar a mão, sem cheirar. Como é que você faz para identificar, né? Então, a gente precisa usar algumas sabedorias, alguns conhecimentos químicos e físicos que nós detemos aí com as nossas aulas. Então, se eu bater o olho, por exemplo, ó, deixei descansar um pouquinho. É claro que o certo é deixar descansar aqui pelo menos uma meia horinha, tá, pessoal? Vai dar uma diferencinha de cor aí, mas é só pra vocês saberem, ó. Só pra gente compreender, faz de conta. Faz de conta que isso aqui seja uma água pura, uma água destilada. Então, a água é uma substância composta. Nesse caso aqui, é um faz de conta de mentirinha. E aqui eu tenho uma solução, ou seja, uma solução aquosa, uma mistura homogênea. É a mesma coisa, tá, galera? Falar substância... falar mistura homogênea ou falar solução aquosa é a mesma coisa, tá bom? Então aqui eu tenho uma mistura homogênea e aqui eu tenho uma substância composta. Ok, como que a gente vai olhar e diferenciar uma da outra? Dá para diferenciar olhando? Não dá. Só que a gente sabe que essa matéria aqui, essa substância, essa água... E essa outra que nós não sabemos, vamos supor que a gente não sabe. Então, esses componentes, né? Esses materiais, eles têm aqui propriedades específicas. Então, cada um tem a sua propriedade. Se a gente for levar em consideração aí o que nós aprendemos, que é muito importante, a densidade dessa água é diferente da densidade dessa solução, correto? Se eles forem feitos da mesma coisa, da mesma matéria, a densidade é igual. Agora, se isso daqui for uma coisa, isso aqui for outra coisa, né? Isso aqui é uma mistura, isso aqui é uma substância, cada um tem a sua densidade, não é? Bom, então, quais são aí quais são os testes que nós podemos fazer para identificar quem vai ser uma substância composta e quem vai ser uma mistura homogênea? Bom, primeiro, a gente pode usar aí a densidade como alguns testes, a gente pode fazer testes de densidade. A gente pode usar os pontos de fusão e de ebulição, que nós vimos lá no comecinho do ano, né? Então, a gente pode colocar esses dois materiais que eu tô testando aí no caso, ou para ferver, ou para congelar, né? Então, eu conhecendo o ponto de fusão, por exemplo, da água, eu sei que a 0 grau ela vai entrar em fusão, ela vai passar do estado líquido para o sólido. E conhecendo também o ponto de ebulição da água, eu sei que a 100 graus, aproximadamente 100 graus, tá, galera? A gente sabe que a pressão atmosférica ela altera nisso. Mas a mais ou menos a 100 graus, ela vai começar a
ebulir, ou seja, ferver, formar bolhas. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso de uma forma rápida, ok? Bom, só conhecendo essas coisas, conhecendo essas propriedades da matéria, eu consigo então diferenciar uma substância de uma mistura homogênea, certo? Bom, deixa ela um pouquinho para frente, para a gente poder seguir aqui a apostila. Aí eu já tô na outra página, né, que eu nem virei ainda. Eu vou me empolgando falando com vocês, né, achando que vocês estão aqui, que eu tô com tantas saudades, né, mas tudo isso a gente já falou, olha, tá certo? Aqui ele só mostrou um outro instrumento musical, que ele é feito do latão, e o latão, apesar de parecer aí uma única coisa, ele nada mais é do que uma solução sólida. Eu misturo o cobre e o zinco, e aí um dissolve o outro. Esse poder que um tem de dissolver o outro forma uma coisa homogênea. Uma coisa homogênea forma uma mistura homogênea. Então, o latão, que é o nome dessa mistura do cobre e do zinco, dissolvidos um no outro, é uma mistura homogênea, certo? Bom, isso aqui foi o exemplo que eu dei para vocês, tá? Tentei procurar ser fidedigna aí ao livro, para quando vocês forem estudar em casa, porque como a gente não tá tendo contato, é importante quando você for estudar, você lembrar do que eu falei aqui nessa aula. Aqui ele tá falando dos testes que nós podemos fazer, aqui ele tá falando do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Se a gente perceber da água com sal de cozinha, com a água pura, faz de conta que a nossa água é pura, né? Que ela, aqui no caso, ela não tá sendo uma substância composta, então, perdão, ela está sendo uma substância composta e não uma mistura. Então, seguindo aí nesse padrão de raciocínio, a gente teria mais ou menos esse gráfico montado de análise, certo? Aqui são as misturas homogêneas, como eu disse para vocês. Algumas, elas podem ter duas ou mais fases, né? Elas podem ter até mais fases. Tem algumas misturas homogêneas, por exemplo, que elas enganam a gente, tá, pessoal? O sangue, por exemplo, ele é uma mistura homogênea, mas que quando a gente olha, parece que é uma coisa só. Quando eu faço um esfregaço sanguíneo e olho no microscópio, eu vejo que tem um monte de coisas diferentes que compõem o meu sangue. Então, não se esqueçam que o sangue é uma mistura heterogênea. Muita gente acha que é homogênea, mas é heterogênea, porque tem coisas diferentes, tem substâncias. Tem vários tipos de substâncias ali dentro. Eu tenho célula, eu tenho hormônio, eu tenho água, eu tenho sais minerais. Muitas substâncias juntas que formam o sangue, ok? Bom, eu acredito que a gente tenha aí terminado a nossa aulinha. E eu espero que vocês tenham compreendido aí os conceitos, né, de substâncias puras, substâncias compostas, misturas homogêneas e heterogêneas. A gente volta na próxima aula para falar um pouquinho como a gente consegue separar as misturas.